Opa, vamos ler um pedaço um pouco maior do canto 1 da Ilíada, a Ilíada de Homero. A Peste e a Ira é o canto 1. Essa edição tem a tradução do Carlos Alberto Nunes. Eu li um trecho com o professor José Munir Nasser e agora a ideia de um trecho maior em que eu me dei conta de uma coisa, que a ira de Aquiles, que afinal define a própria Ilíada, acontece, assim, um momento, né, da ira, acontece antes do Agamenon de fato decidir e, né, anunciar que vai tomar a Briseide dele, né? Então, aquela indignação toda do Aquiles, em que ele até pensa em puxar a espada, né, contra o líder ali do exército grego, acontece quando o Agamenon menciona a possibilidade, né, dele se compensar pelo fato de ter que abrir mão da Criseide, que é o prêmio dele. Então, a ideia, assim, aqui é mostrar um pouco o lado do Agamenon também. E que, se a gente lembrar a história da Efigênia, que é a filha dele, né, o cara tinha sacrificado a própria filha, né? E ele vai se dar tão mal que depois, quando ele volta pra casa, tipo, a mulher dele já tá casada com outro e acabam assassinando ele. E ali, aquele contexto é que cada herói tenha seus prêmios, assim como cada homem também, né? Os espólios de guerra incluem os escravos. E ele é o líder, ele já sacrificou a filha, a família, né? E ele fica indignado de ter que entregar a Criseide. E ele diz, eu vou entregar, mas se eu quiser eu posso. Eu vou reivindicar o prêmio de outro aqui, pode ser. E ele meio que dá exemplos, até do Aquiles. Ele não tinha de fato tomado a Briseide do Aquiles quando o Aquiles se encoleriza. Ele está colocando isso como uma hipótese. Talvez com a cabeça mais fria depois ele pensasse melhor e nem viesse a tomar essa decisão. E a cólera de Aquiles vem só com essa ameaça, né? Deriva só disso. Ainda que fosse após ter perdido a Briseide, talvez a cólera, a ira fosse excessiva, né? E geralmente, muitas vezes eu vejo colocado dessa forma, assim, que ele ficou irado e isso levou à perda de muitas almas ali, muitos guerreiros que ficaram como pastos para as aves, tudo por causa da ira de Aquiles, da briga dos dois. A sequência dos fatos é essa, assim. Primeiro ele tem o episódio da cólera ali, que a Atena vai ter que segurar o braço dele, chamar ele pra razão, né, a deusa da razão, porque ele já ia puxar a espada pra cima do Agamenon antes dele de fato tomar a Briseide. Então não é bem assim, não é uma ira em resposta à ofensa de perder a Briseide, não, é uma ira com base nessa hipótese, né? Na demonstração de poder que o Agamenon tenta dar ali. Então comecei a ver o Agamenon de outra forma. Acho que a ira foi menos justificada ainda do que, né, do que eu pensava. Então vamos lá, tentar acertar o ritmo aqui, mas sem muita cantoria. Canto 1, a peste e a ira. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles expelida, causa que foi Deus Aquivo sofrer em trabalho sem conta.
e de baixarem ao Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados, e como o pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Então, essa cisão aí, né, entre Aquiles e Agamenon. O de Atreu filho é Agamenon. O Atrida. Qual dentre os deuses eternos foi causa de que eles brigassem? O que de Zeus e de Leto nasceu, que com o rei agastado peste lançou destruidora no exército? Então esse Deus, né, entre os deuses eternos, a causa da briga, qual foi o Deus? Apolo, né? Que vai lançar essa peste para cima deles. Então, a peste e a ira. A peste é lançada por Apolo, a ira é de Aquiles. Esse é o título do canto, né? O povo morria por ter o Atrida Agamenon a Crises primeiro ultrajado. Crises, sacerdote de Apolo, pai da Criseide, o sacerdote. Este viera até as céleres naus dos Aquivos, súplice a filha reaver, infinito resgate trazia, tendo nas mãos as insígnias de Apolo, frecheiro infalível. Num cetro douro enroladas, implora aos Aquivos presentes, sem exceção, mas mormente aos Atridas, que povos conduzem. Filhos de Atreu e vós outros Aquivos de grevas bem feitas, tem-vos os deuses do Olimpo poderdes destruir as muralhas da alta cidade de Príamo e após retornardes a casa. Ah, minha filha, cedei-me, aceitando o resgate condigno. E áfebo Apolo, nascido de Zeus reverentes, mostrai-vos. Então, Crises vem, vaticina, deseja que eles vençam, traz um resgate muito grande, então valia muito mais do que a própria filha, né? Do que uma escrava, digamos, era condigno. Infinito resgate. Os heróis todos Aquivos então logo ali concordaram em que se o velho acatasse, aceitando os presentes magníficos, somente ao peito do Atrida Agamenon o alvitre desprouve, que o repeliu com dureza, sacando-lhe insultos pesados. Velho que nunca te venha encontrar junto às céleres naves, quer te detenhas agora, quer voltes aqui novamente, pois as insígnias do Deus e esse cetro de nada te valem. Não na liberta está dito que em Argos, muito longe da terra, do nascimento a de velha ficar em nosso palácio. A compartir do meu leito e a tercer-me trabalhos de preço. Não me provoques, retira-te, caso desejes salvar-te. Que ofensa, né? Para um pai. Ainda humilham, né? O sacerdote. A filha vai ficar no palácio dele, trabalhando como escravo e compartilhando o leito dele. Isso, disse ele, medroso. O ancião se curvou às ameaças, e taciturno se foi pela praia do mar ressoante, onde de um ponto afastado dirige oração fervorosa. Áfebo Apolo, nascido deleto de belos cabelos. Ouve-me, ó Deus do arco argênteo, que Crisa cuidoso proteges, e a Santa Sila, que tens o comando supremo detênido. Ajudador, já te tenho construído magníficos templos, bem como coxas queimado de pingues, ovelhas e touros. Ouve-me agora e realiza este voto ardoroso que faço.
possas vingar dos aqueus com teus dardos o pranto que verto. Isso disse ele na súplica, ouvido Pórfebo foi logo. O coração indignado se atira dos cumes do Olimpo. Então lá vem Apolo, se atira de cima do Monte Olimpo, porque Crises que tantos bois e tantas ovelhas já tinha assado em hecatombes, em sacrifício ao Febo Apolo, atravessa, se atira dos cumes do Olimpo, atravessado nos ombros leva o arco e o carcaz bem lavrado. A cada passo que dá a cheideira ressoam-lhe as flechas. Nos ombros largos a noite semelha que baixa terrível. Longe das naves se foi assentar donde as flechas dispara. Do arco de prata começa a irradiar-se um clangor pavoroso. Primeiramente investiu contra os mulos e os cães velocíssimos, mas logo após contra os homens dirige seus dardos pontudos, exterminando sem pausa as fogueiras, os corpos destruíam. Por 9 dias as setas do Deus dizimaram o exército, mas no seguinte chamou todo o povo para Ágora Aquiles. Era de braços brilhantes lhe havia inspirado esse alvitre, pois tinha pena dos danos ao vê-los morrer desse modo. Quando ao chamado acudiram e todos se achavam reunidos, alça-se Aquiles de rápidos pés condicionando desta arte. Então, quem inspira Aquiles a chamar essa reunião, né, era, depois de 9 dias de extermínio. Então, Hera, que defende os aquivos, né, os gregos, tá vendo que daquele jeito, né, Apolo vai destruir o exército e vai acabar a guerra. Então, como eles querem continuar assistindo, ela inspira Aquiles a chamar essa reunião. Estamos aqui no verso 59. E Aquiles vai dizer, se dirigindo a Agamenon: filho de Atreu, quero crer que nos cumpre voltar para casa, sem termos nada alcançado no caso de a morte escaparmos, pois os aquivos, além das batalhas, consome-os a peste. Sus consultemos sem mora qualquer sacerdote ou profeta, ou quem de sonhos entendam que os sonhos de Zeus se originam, para dizer-nos a causa de estar Febo Apolo indignado. Se por não termos cumprido algum voto, ou talvez hecatombes, tepingues, cabras e ovelhas, a fim de livrar-nos da peste. Então, aqui eles dão a ideia de que se consulte, né, algum intérprete de sonhos, um oráculo aí. Tendo dito isso, assentou-se. Levanta-se então do seu posto logo o Calcante, nascido de Téstor de sonhos intérprete, que conhecia o passado bem como o presente e o futuro, e que os navios guiara dos nobres acaios para Ílio. Ílio, de Ilíada, né? É Troia. Então, Calcante conhece o passado bem como o presente e o futuro. Se levanta. E também é um sacerdote de Apolo. Então os navios guiara dos nobres acaios para Ílio, graças aos dons de profeta com que Febo Apolo o brindara. Cheio de bons pensamentos, lhe diz arengando o seguinte: mandas-me, Aquiles, querido de Zeus, que te diga o motivo de estar colérico Apolo, o senhor que dispara certeiro.
Vou revelar tua atenção para esta escuta, mas quero que jures que me darás proteção com teu braço ou sequer com palavras, pois estou certo de que há de irritar-se o guerreiro que manda, nos aqueus todos e a quem os argivos de grado obedecem. Contra os pequenos, se acaso se agasta, é o rei sempre excessivo, pois muito embora refreie os impulsos da cólera um dia, continuamente revolve no peito um rancor incontido, até que o consiga saciar. Vê, portanto, se auxílio me prestas. Então Calcante pede a Aquiles que o proteja, porque o Agamenon, né, tem sangue quente contra os pequenos, se caso se agasta, é sempre excessivo. Continuamente revolve no peito o rancor incontido. Então, Agamenon rancoroso. Disse-lhe Aquiles de rápidos pés o seguinte em resposta: podes dizer sem receio o que na alma vidente souberes. Pórfebo Apolo, querido de Zeus, a quem preces diriges, nobre Calcante, que possas contar aos aqueus teus orgulhos. Enquanto eu vivo estiver e na terra gozar da existência, nunca nenhum dos argivos ao lado das céleres naves há de violência fazer-te, ainda mesmo que penses no Atrida, que no momento se orgulha de ser o melhor de nós todos. Com mais coragem, então, disse o Vate preclaro o seguinte: não se irritou Apolo, né? Não se irritou por não termos cumprido algum voto hecatombe, mas por haver Agamenon ao seu sacerdote ofendido, visto não ter recebido o resgate da filha, entregando-lhe. Por esta causa nos deu e há de dar sofrimentos a Apolo, sem que dos danos pretenda afastar o terrível flagelo, antes de haverdes ao pai a donzela de olhar refulgente restituído, sempre me algum outro sim conduzindo a crises uma hecatombe. Talvez desse modo aplaquemos. Tendo isso dito, assentou-se. Levanta-se então do seu posto o nobre filho de Atreu, Agamenon, rei poderoso. Com torvo aspecto de trevas a cólera o peito lhe enchia. A transbordar, pareciam-lhe os olhos dois fogos brilhantes, ameaçador para o Vate Calcante se vir increpando. És o profeta de males, jamais me agradou tua fala. Sempre encontraste prazer em prever-nos apenas desgraças. Nunca disseste ou cumpriste qualquer vaticínio benéfico. Bem como agora que aos danos revelas sob a forma de oráculos, que os sofrimentos do exército são por Apolo causados, pelo motivo de eu ter recusado o resgate magnífico da bela filha de Crises, em vista de ser do meu gosto, junto mantê-la de mim que antepunha sem dúvida alguma a Climnestra, legítima esposa, que em nada lhe cede no porte altivo, em beleza e nas prendas variadas do sexo. Então ele está dizendo aqui que a Crises não deve nada para a mulher dele, que é a Climnestra, né? E que por isso ele decidiu mantê-la junto dele, né? E segue. Restituí-la, no entanto, me apraz, por ser mais vantajoso, pois salvação só desejo ao meu povo, não vê-lo destruído. Mas sem de amor aprestai-me outro prêmio, que fora injustiça. Entre os argivos, só eu não ter parte no espólio da guerra.
Então eu devolvo, mas outro prêmio eu vou querer, porque não é justo que eu fique só eu sem parte nos espólios da guerra. Todos podeis confirmar que meu prêmio de Astarte me tomam. Ódivo Aquile de rápidos pés em resposta lhe disse: filho notável de Atreus, mais que todos os homens avaro, por que maneiros aqueus poderão novo prêmio ofertar-te? Conhecimento não temos de espólio abundante e intacto, pois as cidades saqueadas já estão distribuídas as presas. Pois das cidades saqueadas já estão distribuídas as presas. Nem há de o povo querer novamente reunir isso tudo. Ao Deus entrega a donzela que 13 mais vezes, sem dúvida. Te pagaremos os nobres aqueus quando for da vontade. Dê, Zeus potente, que os muros dos Troas ao fim conquistemos. Então, Aquiles dá a ideia de que Agamenon receba 3 vezes os prêmios quando eles conseguirem entrar em Troia, 3 vezes mais do que os outros. Mas é uma coisa incerta, né? Porque tudo que eles já tinham saqueado estava dividido. O poderoso Agamenon disse o seguinte em resposta: conquanto sejas astuto, divino, Pelida, não penses que poderás enganar-me com teus subterfúgios e mimanhas. Queres guardar o teu prêmio, mas pensas que eu devo a donzela ao sacerdote mandar, desse modo ficando sem nada? Seja, contanto que um novo presente os aquivos magnânimos de igual valia me cedam, conforme o desejo que expendo. Caso a modar se recusem, pretendo em pessoa ir buscá-lo. Quer seja o prêmio de Ajaz, ou o do grande Odisseu, ou até mesmo o que tiveste por sorte, a visita de ser-lhe amargosa. A esse respeito, porém, voltaremos depois mais de espaço. Então, ele diz, não, tu não vai me enganar, dizendo que eu vou receber mais em Troia. Né? É uma coisa incerta, eles podiam perder a guerra. Eu vou pegar eu quero um prêmio, se me recusarem eu vou pegar pessoalmente. Pode ser o de Ajax, que era um grande herói também, o do grande Odisseu, né? Que era o mais astuto, ou até mesmo o que tiveste tu por sorte. Então ele está exemplificando, né? Mas ele já diz assim, não, a esse respeito, porém, voltaremos mais tarde. Ele está dizendo, eu posso pegar o teu, posso pegar o do Ajax ou do Odisseu, não tem essa de esperar Troia. Eu vou pegar um prêmio aqui antes. Mas vamos ver isso depois. Então ele ainda não, né? Então estão ali debatendo, discutindo. Ele não está gostando de ter que entregar, ele quer alguma compensação para não ficar com nada, ele quer o líder. Quem sabe ele já estava vendo, né? Que a Climnestra, que era a mulher dele, ele já tinha perdido por causa do sacrifício da Ifigênia, né? Da filha, em nome da honra do irmão, que está em jogo aqui é isso. O irmão do Menelau teve a esposa raptada, né? Por um hóspede, né? Isso era uma coisa que na época tinha um valor muito maior do que hoje, né? Tu trair o teu anfitrião era uma coisa assim, porque
naquela época as viagens eram muito mais perigosas. E tu, normalmente quando chegava numa cidade, tu ia e te hospedava, né? E o anfitrião tinha o dever de hospedar, de aceitar as pessoas até antes de se apresentarem. Normalmente um rei ia bater na porta de um rei, né? Uma pessoa mais humilde ia bater na porta de uma pessoa mais humilde. E existia esse princípio, né, de ser um bom anfitrião. Na época não tinha hotel e não tinha muita segurança, então quem estava viajando precisava disso, dessa recepção, né? E aí quando tu trai o teu anfitrião é uma coisa muito grave, né? Porque mina esse valor aí. E aí, em nome disso, da honra, do pacto que todos os pretendentes de Helena tinham feito, desse valor do bom anfitrião, da punição que tem que ser dada a um hóspede infiel, né? Agamenon sacrificou a própria filha e já tinha perdido a mulher. E ele achava que a Criseide então podia ser equivalente à mulher dele. E ele queria outro prêmio. E se sentiu na hora ali, né, irritado. Achou que o Aquiles estava tentando enrolar ele. Não, quando nós chegar em Troia, daí tu ganha mais. Não. Eu pego do Ajax, pego o prêmio do Odisseu até o teu. Não vou ficar sem. Mas depois a gente vê isso, ele ainda falou. Então vamos lá. A esse respeito, porém, voltaremos depois mais despaço. Ora convém nau ligeira nas ondas divinas lançarmos. Os remadores sem perda de tempo reunamos. E as vítimas logo ponhamos a bordo e a donzela graciosa de Crises. De belas faces, comande o navio um dos chefes do exército. Idomeneu, o fortíssimo Ajaz, Odisseu porventura, ou mesmo tu, nobre Aquiles, o herói mais que todos terrível, para aplacar o frecheiro por meio da sacra oferenda. Então ele ainda chama o Aquiles, nobre Aquiles, e diz, vamos lá devolver, vamos fazer as hecatombes, né, os sacrifícios. Levamos a donzela e bois aqui, né, para queimar e fazer a oferenda, devolver. Coloquem nos barcos e vamos lá devolver para o Crises. Ele quer resolver. E aqui vem a ira. Com torvos olhos Aquiles de rápidos pés lhe responde: alma despida de pejo, que só de interesse se ocupa, como é possível que algum dos aqueus ao teu mando obedeça? Quer em caminho se pondo, quer seja enfrentando outros homens. Não foi por causa dos fortes troianos que vim para Troia, para guerreá-los, pois nunca motivo para isso me deram. Deles nenhum das manadas um boi me roubou, nem cavalos, nem no terreno de Ftia, nutris de guerreiros, tampouco minhas colheitas destruíram. Pois grandes montanhas escuras e o vasto mar sonoroso entre nós de permeio se estendem. Para teu gáudio grandíssimo despo dourado seguimos-te. Cão sem nenhum descortino, a vingar-te do ultraje dos Troas. Então a resposta dele é muito desproporcional aqui, né? Ele está dizendo, eu não tinha nada com isso, eu não era pretendente de Helena. Não fui ofendido, estava bem protegido lá em Ftia. Nunca me roubaram um boi, um cavalo. Tem as montanhas lá que me protegem. E vim aqui
para o teu gáudio, seu grandíssimo despudorado. Cão, ele chama de cão. Então, Agamenon chama ele de nobre, ele chama o Agamenon de cão. Sem nenhum descortino a vingar-te do ultraje dos Troas. Ah, Menelau, mas sequer te perturbas nem cuidas de nada, e para cúmulo ameaças de vires a escrava arrancar-me, que dos acaios obtive por prêmio de grandes trabalhos. Nunca meu prêmio se iguala ao que obtens, quando os nobres argivos uma cidade povoada dos Troas acaso conquistam. Então ele já está reclamando que ele nunca tem o mesmo prêmio. Quando eles conquistam alguma cidade dos Troia, ali era a capital, né? Estavam saqueando as cidades em volta. É bem verdade que a parte mais dura dos prélios sangrentos a estes meus braços competem. Mas quando se passa a partilha, sempre o quinhão mais valioso te cabe. Enquanto eu me contento com recolher-me ao navio ao quebrado com paga mesquinha. Mas para a tia resolvo voltar, que é bem mais vantajoso. Ir para casa nas naves recurvas, não julgo decente permanecer ultrajado e de bens e riquezas prover-te. Vamos embora então. Não brinco mais. Disse-lhe então em resposta Agamenon, rei poderoso: foge se o teu coração te compele, que não te suplico, por minha causa ficares. Muito honra me vem em verdade de outros guerreiros, mas principalmente de Zeus prudentíssimo. És dos monarcas alunos de Zeus a quem mais ódio tenho. Sempre encontraste prazer em contendas, combates e lutas. Sede robusto te orgulhas, tua força de um deus é presente. Voltas nas naves recurvas com todos os teus nos Mirmídones. O mando exerce em tua casa, que disso me importo bem pouco. Moça também não me faz teu rancor, mas observa o seguinte. Visto-me haver Febo Apolo da filha de Crises privado, acompanhada pretendo enviá-la em navio ligeiro. Mas em pessoa hei de o prêmio ir buscar a tua tenda, Briseide. De belas faces que ao fim possas ver, por esse ato de força, quanto te sou superior, e também para que outros se corram de se igualarem comigo e quererem de frente ameaçar-me. Então, ele diz, quer ir embora, vai, não preciso de ti, né? Tu tem essa tua força aí, tu gosta muito de luta, tu gosta de fazer, brigar, tá sempre brigando, né? Mas essa tua força vem de um Deus, né? Foi um presente de um Deus. Então, assim é fácil, né? Ser o grande herói aí, porque tu é semideus. Eu vou ficar com a Briseide, então, porque eu não posso aceitar, né, uma insubordinação dessas, que nem é que tu tá fazendo. Vai servir de mau exemplo aqui, eu tenho que impor a autoridade aqui no exército. Então a Briseide agora é minha. A ira de Aquiles aumenta. Enfurecido com essas palavras ficou o Pelida, o coração a flutuar indeciso no peito veloso. Sobre-se a espada cortante ali mesmo do flanco arrancasse, e dispersando os presentes o atrida destarte punisse. Ou se o furor procurasse conter dominando a alma nobre. Enquanto no coração e no espírito assim refletia, e a grande espada de bronze arrancava do céu, baixou-se Palas Atena mandada por Hera de braços muito alvos, que ambos prezava e cuidava dos dois por maneira indistinta.
por trás de Aquiles, postando-se os louros cabelos lhe agarra. E a ele visível somente nenhum dos presentes havia. Cheio de espanto Pelida virou-se, porém, pelo brilho que se lhe expande dos olhos, conhece que é Palas Atena. Volta-se então para Deus e lhe diz as palavras aladas: filha de Zeus tempestuoso, que causa te trouxe até Troia? Ver os ultrajes que o atrida Agamenon me faz nesse instante? Ora, te digo com toda a clareza o que vai realizar-se. Vai a existência custar-lhe essa grande arrogância de agora. Então, ele vê a deusa da razão aqui, né? E ainda diz, ó, esse ultraje aqui vai custar a vida dele e é agora. Então, só ele tá enxergando a Atena, então esse diálogo aí ninguém mais percebe, né? E é preciso a intervenção da Atena, de olhos cinzas, olhos glaucos, que vai trazer ele, né, a razão, ao bom senso. A razão agarra Aquiles pelos cabelos nesse momento. Ah, de olhos glaucos, Atena lhe disse o seguinte em resposta: para acalmar-te o furor tão somente ora vindo ao Olimpo, caso me atendas enviada por Hera de braços muito alvos, que por igual ambos preze e dos dois cuidadosa se ocupa. Vamos, refreia tua cólera, deixe em repouso essa espada. Mas quanto queiras, com termos violentos o cobre de injúrias. Ora te digo que com toda a clareza o que vai realizar-se. Prêmios 3 vezes mais belos virás alcançar muito em breve. Por esse insulto de agora, contente, portanto, e obedece. Disse-lhe Aquiles de rápidos pés o seguinte em resposta: Deus é razoável que as ordens das duas me mostre obediente, ainda que muito irritado me sinto, é de fato mais útil. Os deuses folgam de ouvir aos que sempre submissos se mostram. A mão robusta então baixou logo sobre o punho da espada. E aqui, então, ele ouve a voz da razão finalmente, né? Tá dizendo, Atena tá dizendo, não sou só eu, é Hera, ela gosta de ti, nós duas gostamos de vocês dois, nós queremos, né, que os gregos vençam. E tu vai ganhar 3 vezes mais esse prêmio. Então, já que é prêmio que tu quer, que tu te ofende, tu vai ganhar 3 vezes mais. Aí ele tá... Se acalma um pouco, pelo menos não mata o Agamenon nesse momento, que aí acabaria, né? Qualquer chance dos aqueus de vencerem a guerra. Foi preciso a intervenção de 2 deusas e aí ele diz, tá certo. Os deuses folgam de ouvir aos que sempre submissos se mostram. Então, submisso está numa submissão, né? Também está na mesma missão dos deuses, mas os deuses enxergam um pouco mais, né? Ele reconhece isso e se submete. 218 versos. Canto 1, isso foi um complemento aqui para mostrar o trecho da ira, né? E essa nuance aí, que a ira de Aquiles, ela vem antes dele perder o prêmio. E o Agamenon também tinha suas razões ali. Realmente, foram os dois brigaram, mas eu acho que o Aquiles aqui estava com o pavio mais curto. Por isso que dizem que a ira de Aquiles foi a causa de tudo, né? E essa ira não tinha uma
uma justificativa tão... explode a cólera antes mesmo dele perder, de Agamenon anunciar, né, a tomada da Briseide ali. Esse vídeo fica à parte, o canto 1, e acho que eu vou tentar fazer assim, manter as aulas, né, do professor Munir Nasser como elas são, e aí faço um vídeo paralelo para aprofundar alguma coisa de repente. Valeu!